Em fevereiro de 1998, Andrew Wakefield, um médico gastroenterologista britânico, e 12 dos seus colegas publicaram um artigo na The Lancet, uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo. O título era Hiperplasia linfoide ileal, colite não específica e perturbações do desenvolvimento em crianças. O artigo descrevia 12 crianças com problemas gastrointestinais e autismo, e Wakefield sugeria algo que nenhum estudo anterior tinha mostrado, que a vacina Vasper, a vacina combinada contra sarampo, papeira e rubéola, poderia estar ligada a uma nova síndrome, que ele chamou de enterocolite autista. Basicamente, a teoria era que a vacina combinada provocava desregulações intestinais que, por sua vez, causavam autismo. Vamos pensar na gravidade desta afirmação. Estamos a falar de uma vacina que milhões de crianças recebiam rotineiramente. Se Wakefield estivesse certo, significava que durante décadas tínhamos estado a causar autismo em crianças saudáveis. Nos anos que se seguiram, o impacto foi devastador. As taxas de vacinação no Reino Unido caíram de 92% para menos de 80%. Na Irlanda, despencaram ainda mais. Nos Estados Unidos, o medo espalhou-se como fogo. Os pais tinham que fazer uma escolha impossível: arriscar que o filho desenvolva autismo ou arriscar que apanhe sarampo, papeira ou rubéola. E muitos escolheram não vacinar. O resultado? Aumento dramático de casos de sarampo e papeira. Crianças morreram. Outras ficaram com lesões permanentes, incluindo surdez e danos cerebrais. Doenças que estavam praticamente eliminadas voltaram com força. E para somar a isso tudo, havia um pequeno problema. Nada do que Wakefield tinha publicado era verdade. Uma investigação jornalística revelou que Wakefield estava a ser pago cerca de 400 mil libras por advogados que processavam fabricantes de vacinas. Tinha registado uma patente para uma vacina alternativa com lucros estimados em 40 milhões de libras anuais e tinha manipulado os dados médicos. As 12 crianças do estudo foram selecionadas a dedo. Metade era filhos dos queixosos e os registros médicos contradiziam o que foi publicado. Em 2010, o The Lancet retratou o artigo completamente. Wakefield foi expulso da Ordem dos Médicos e o British Medical Journal chamou-lhe a fraude médica mais prejudicial do século XX. O único homem, movido por ganância financeira pura, deixou uma marca que perdura até aos dias de hoje. E isto leva-nos a perguntar: será que as vacinas merecem esse estigma? Ou será que há uma história muito mais complexa e importante que precisa de ser contada? Desde que a vida existe, existe o potencial para a doença. Múmias egípcias de 1570 a 1085 a.C. apresentam lesões de varíola. Em 1987, investigadores extraíram ADN de Mycobacterium tuberculosis, de uma múmia, a primeira confirmação molecular de tuberculose numa múmia egípcia. Desde então, a tuberculose foi identificada em múmias com mais de 4.000 anos. Análises revelam também malária e pólio. O Antigo Egito tinha catalogadas mais de 200 condições médicas, documentadas em papiros como o Papiro de Ebers de 1550 a.C. As causas eram múltiplas: doenças ambientais, fatores genéticos, aglomerações populacionais cada vez maiores, o que permitia aos vírus propagarem com maior facilidade. E a domesticação de animais que trouxe doenças zoonóticas. São doenças transmitidas de animais para humanos. E não menos importante, o desenvolvimento do comércio e viagens que permitiram que essas doenças se espalhassem pelo mundo inteiro. Não é de admirar que a esperança média de vida fosse brutalmente baixa. Na Roma Antiga, rondavam os 25 anos. Na Europa medieval, chegava aos 30 ou 40. E se sobrevivessem à infância? Curiosamente, há relatos antigos de China e Índia onde já se usavam certos de pústulas de varíola para criar imunidade, uma prática conhecida como variolação. Claro que na altura não utilizavam estes termos, nem compreendiam o conceito de imunidade como nós conhecemos hoje, mas a observação empírica mostrava que funcionava. Só que foram precisos séculos para que essas observações se transformassem em ciência. E isso aconteceu com a ajuda do Edward Jenner, um médico rural inglês que ouviu histórias de leiteiras que, após contraírem cowpox, varíola bovina, uma doença muito mais leve, pareciam estar protegidas contra a temida varíola humana. Durante anos, Jenner observou e documentou estes casos.
Em maio de 1756 encontrou Sarah Nelmes, uma leiteira com lesões frescas de varíola bovina, nas mãos após ordenhar uma vaca chamada Blossom. Jenner extraiu pus de lesões de variola bovina de Sarah Nelmes e inoculou James Phibbs, um rapaz de 8 anos, filho do seu jardineiro. 6 semanas depois inoculou com varíola humana verdadeira. Resultado? Nada. Nenhuma doença. Phibbs estava protegido de uma doença que matava uma em cada 10 pessoas. Hoje, claro, isso seria inaceitável eticamente. Mas na época, a variolação, ou seja, infectar deliberadamente com variola, já era prática comum. Obviamente que as pessoas corriam o risco de ficarem com as mazelas ou até morrerem. E o Jenner descobriu uma versão muito mais segura. Ainda assim, os padrões evoluíram e ainda bem. O procedimento passou a ser chamado de vacinação de vaca. Em 1798 publicou os resultados, não sem dramas, mas em 1803 as suas descobertas foram traduzidas para francês e espanhol e o rei de Espanha lançou uma campanha de vacinação nas Américas e Oriente. Edward Jenner é hoje considerado o pai da imunologia. A variola, que ele estudou, tornou-se em 1980 a primeira e única doença humana infecciosa completamente erradicada do planeta. Após Jenner, a ciência das vacinas desenvolveu-se exponencialmente. Em 1885, Louis Pasteur desenvolveu vacina contra a raiva, usando a atenuação do patógeno em laboratório. Em 1890, Emil von Behring descobriu antitoxinas contra a difteria e tétano, demonstrando transferência de imunidade através do soro sanguíneo. Ele ganhou o Prémio Nobel de Medicina em 1901. Vacina da tuberculose em 1921, difteria em 1923, tétano e tosse convulsa em 1926. Em 1952, Jonas Salk desenvolveu a vacina contra a poliomielite. Foi anunciada como eficaz em 1955. Era uma doença que aterrorizava, matava e paralisava milhares de crianças anualmente. Em 1974, a Organização Mundial de Saúde lançou o Programa Alargado de Vacinação, cobrindo tuberculose, difteria, tétano, tosse convulsa, pólio e sarampo. Depois adicionaram-se hepatite B, HIV, rubéola, HPV, rotavírus, pneumococos e também as vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas utilizando tecnologia de mRNA, uma inovação que permitiu resposta rápida a uma pandemia global. Mas, para entender vacinas, precisamos entender imunidade, que é a capacidade do corpo reconhecer e defender-se contra invasores estranhos como vírus, bactérias, parasitas ou até toxinas. O nosso sistema imunitário tem 2 ramos principais. A imunidade inata, a primeira linha de defesa, barreiras físicas como pele e mucosas, células como neutrófilos e macrófagos que atacam qualquer invasor indiscriminadamente. Responde em minutos a horas, mas não tem memória. Cada novo ataque é tratado como se fosse o primeiro. Por outro lado, a imunidade adaptativa adquirida, desenvolvida após exposição a patógenos específicos. Aqui entram os linfócitos B e T. As células B produzem anticorpos, são as proteínas que se ligam a invasores específicos e os marcam para destruição, e as células T atacam células infectadas diretamente, ou então coordenam o ataque. Quando o corpo encontra um patógeno pela primeira vez, digamos, sarampo, demora dias a semanas para montar uma resposta eficaz. É a resposta primária. Mas algumas células B e T tornam-se células de memória, permanecendo no corpo durante anos, décadas ou até a vida inteira. Quando o mesmo agente patogénico reaparece, estas células reconhecem-o instantaneamente e montam resposta secundária muito mais rápida, forte e eficaz. É a memória imunológica. É por isso que geralmente não apanhamos varicela 2 vezes. Um dos casos mais impressionantes e trágicos da falta de imunidade foi a dizimação de muitos povos indígenas após a chegada dos europeus às Américas no século XVI. Epidemias de variola, tifo, gripe, difteria e sarampo varreram o continente americano depois do contacto europeu, matando milhões de pessoas. Em alguns locais, até 95% da população indígena. Em consequência, numerosas sociedades dos nativos sofreram colapsos demográficos tão profundos que muitas das suas estruturas sociais, culturais e políticas desintegraram-se ou perderam-se irreversivelmente. Deste ponto de vista, as vacinas são basicamente um trem de segurança. Expõem o sistema imunitário a uma versão segura do patógeno morto, enfraquecido ou apenas partes dele, para que o corpo crie memória imunológica sem ter de passar pela doença verdadeira.
É como dar ao teu corpo um mapa do inimigo antes da batalha. Hoje, existem vacinas para proteger contra mais de 30 doenças potencialmente fatais. Mas nem todas as vacinas são iguais. Existem diferentes tipos, cada uma com as suas próprias vantagens e também limitações. Existem vacinas vivas atenuadas. O patógeno é enfraquecido em laboratório até não poder causar doença grave, mas ainda consegue replicar-se minimamente. Isto cria resposta imunitária muito forte e duradoura, muitas vezes em apenas 1 ou 2 doses, mas não podem ser dadas a pessoas com o sistema imunitário comprometido. É o exemplo da VASPR, varicela, febre amarela ou BCG. Por outro lado, existem vacinas inativadas. O patógeno é morto através de calor, químicos ou radiação. Não pode causar doença, mas o sistema imunitário reconhece-o e cria defesas. Geralmente requerem múltiplas doses ou reforços, porque a resposta imunitária é menos forte que com os patógenos vivos. Regra geral, são mais seguras para pessoas imunocomprometidas. São vacinas da polio, gripe, hepatite A ou raiva. Vacinas de subunidades recombinadas e conjugadas usam apenas pedaços específicos do patógeno, proteínas de superfície, polissacarídeos ou por aí fora. Muito seguras porque não contêm material genético do patógeno completo, mas geralmente requerem adjuvantes, substâncias que estimulam o sistema imunitário e reforços periódicos, como é o exemplo da hepatite B, HPV, contra o cancro do colo do útero, HIV, pneumococos ou pertussis acelular. Existem também vacinas de toxoides. Usam toxinas inativadas produzidas pela bactéria. A bactéria causa dano através das toxinas, não da infecção em si. Ao criar imunidade contra a toxina, previne-se a doença. Requerem reforços regulares, como é o exemplo do tétano, a cada 10 anos. Depois existem vacinas de vetores virais. Usam um vírus diferente, geralmente um adenovírus inofensivo, como sintaxe, para entregar material genético do patógeno-alvo. O vetor não causa doença, mas leva as instruções para as células produzirem proteínas do patógeno real, criando resposta imunitária. Exemplos são as vacinas do Covid-19 da AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Vacinas de mRNA. É a tecnologia mais recente. Em vez de usar o patógeno, usam instruções genéticas, que ensinam as células a produzir uma proteína do vírus. O sistema imunitário reconhece essa proteína e cria defesa. Não alteram o ADN, são seguras e podem ser desenvolvidas rapidamente. Foi assim que tivemos vacinas Covid eficazes em menos de 1 ano. Exemplos são as vacinas da Pfizer e da Moderna para Covid-19. Um estudo monumental publicado no The Lancet em 2024, liderado pela Organização Mundial de Saúde, revelou algo extraordinário. Desde 1974, os esforços globais de imunização salvaram um estimado de 154 milhões de vidas. E isto em apenas 14 doenças estudadas. O número real de vidas salvas é, sem dúvida, muito maior. Vacinas contra o Covid, HPV, malária, vírus respiratório, meningite, cólera e ébola não foram incluídas neste estudo. Mas, através dos esforços de campanhas de vacinação, a variola foi erradicada em 1980. 0 casos desde então. Uma doença que matou milhões ao longo da história simplesmente deixou de existir. Poliomielite, em 1988 responsável por 350 mil casos anuais em 125 países, em 2021 passou a 6 casos em 2, redução de 99,9% e a um passo da erradicação completa. Tétano neonatal, 90% menos mortes desde 2000. Sarampo, que em 2000 provocava 750 mil mortes anuais, em 2021 causava apenas 128 mil, redução de 83%. Ok, ainda é demasiado, mas está sob controle em muitos países. Só que este controle depende de 2 coisas críticas: imunidade de grupo e taxas elevadas de vacinação. Imunidade de grupo significa que quando uma percentagem suficientemente alta da população está vacinada, geralmente 95% ou mais, para doenças altamente contagiosas, como é o caso do sarampo. Mesmo aqueles que não podem ser vacinados, bebês, pessoas imunodeprimidas, pessoas com alergias graves, ficam protegidas porque a doença não consegue propagar. E é aqui que chegamos ao problema dos dias de hoje: desinformação e movimentos anti-vacinação. Estes movimentos não são novos. Existem desde o tempo
de género, mas ganharam terreno perigoso nas últimas décadas, amplificados pelas redes sociais e por figuras públicas completamente irresponsáveis. O exemplo mais recente e devastador ocorreu em Samoa, uma pequena nação insular do Pacífico. A 6 de julho de 2018, 2 crianças de 12 meses morreram após receberem a vacina Vasper. A causa? Erro humano. 2 enfermeiras tinham por engano misturado o pó da vacina com um relaxante muscular em vez do diluente apropriado, que era a água estéril. Não foi a vacina que matou as crianças, foi negligência grave. Mas grupos anti-vacinação aproveitaram estas mortes para alimentar medo nas redes sociais. O governo de Samoa, em vez de comunicar de forma transparente o erro e reforçar imediatamente os protocolos de segurança, suspendeu todo o programa de vacinação contra sarampo durante 10 meses. Uma decisão contrária ao aconselhamento da OMS. A confiança no sistema de saúde colapsou. As taxas de vacinação, que tinham sido de cerca de 90% em 2013, caíram para apenas 34% em 2018. Em agosto de 2019, um passageiro infectado vindo de Nova Zelândia terá levado o sarampo para Samoa. Em outubro, o surto começou, levando o governo a declarar estado de emergência em novembro, com o encerramento das escolas. Crianças foram impedidas de frequentar espaços públicos. A vacinação tornou-se obrigatória. Famílias que pediam ajuda eram instruídas a pendurar painéis vermelhos à porta de casa. Alguns com mensagens como socorro ou quero viver. Até 6 de janeiro de 2020, 5.707 casos de sarampo, 83 mortes. 87% das vítimas eram crianças com menos de 5 anos, numa população com menos de 200 mil pessoas. E é aqui que entra um nome que certamente já ouviram falar: Robert F. Kennedy Jr. Kennedy Jr. viajou para Samoa pouco antes do surto e reuniu-se com ativistas locais que se opunham à vacinação, contribuindo para aprofundar uma hesitação que já estava a crescer após o erro médico de 2018. A RFK é um conhecido ativista anti-vacinação sem formação médica, que há anos difunde alegações infundadas sobre vacinas. Após o início do surto, Kennedy e outros ativistas procuraram atribuir a dezenas de mortes a fatores como pobreza ou má nutrição. Apesar das autoridades de saúde de Samoa e especialistas internacionais terem confirmado que não existiam evidências de que esses fatores tivessem tido um papel significativo, Kennedy Jr. não é apenas um opositor das vacinas. É um dos principais propagadores de teorias de conspiração mais extravagantes da esfera pública. I am very pro-vaccine. I have 6 children. I had all 6 of my children vaccinated. I believe that vaccines are critical to public health. That vaccines have saved hundreds of millions of lives, and they save millions of lives every year. And there's no vaccine that is, safe and effective. If your kids were young now, would you give them the measles, the mumps vaccine? No. The best way to prevent the spread of measles is through vaccination. We urge people to get their MMR vaccines. I see somebody on a hiking trail carrying a little baby, and I say to them, better not get them vaccinated. If you've ever compared an unvaccinated kid to a vaccinated kid, you see the bright eyes and the engagement and the social interactions and the curiosity and the affection and you compare them. A child even had 1 or 2 vaccines, and they're completely different. Afirmou que a Covid-19 foi desenhada para atingir caucasianos e pessoas negras, enquanto os judeus askenazes e chineses seriam mais imunes, que antidepressivos provocavam tiroteios em massa e que químicos na água estariam a transformar crianças em homossexuais. No seu próprio website, chega a vender macacões para bebês com a frase "não vacinado" e sem medo. Hoje, pessoas como Robert F. Kennedy Jr., nomeado para liderar o Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América, continuam a espalhar teorias desmentidas há décadas. E as consequências são reais. A Europa registrou mais de 60 mil casos de sarampo em 2024, 8 vezes mais que em 2022. No Reino Unido, em 2023, sarampo foi declarado incidente nacional em certas áreas devido a baixas taxas de vacinação. E nos Estados Unidos, em 2025, houve surtos em 33 estados. A maioria dos casos, crianças não vacinadas. Mas é importante ser honesto. Claro que existem perigos, efeitos secundários e reações adversas acontecem. Infelizmente, isso é uma realidade. Dor local, febre ligeira, fadiga, reações graves são extremamente raras.
Por exemplo, a anafilaxia, como reação alérgica grave, ocorre em aproximadamente 1 em cada milhão de doses de vacina Vaspar, enquanto o risco de encefalite ou morte por sarampo é de 1 em cada 1000. É como com o cinto de segurança. Se ficares bloqueado dentro de um carro a arder, é um azar do caraças. Mas não é por isso que deixamos de o usar, porque cintos reduzem o risco de morte em quase metade. Vamos tentar desmascarar alguns mitos. Centenas de estudos após Wakefield não encontraram qualquer relação entre vacinas e autismo. Aliás, acredita-se hoje que o autismo seja provocado por fatores genéticos e não externos. O sistema imunitário natural pode ser mais eficaz, mas para isso tem que se expor a doença e correr o risco. Enquanto sarampo mata 1 ou 2 pessoas em cada 1000 casos. Pólio paralisa permanentemente. Hepatite B pode causar cancro do fígado décadas depois. O mito dos metais pesados. Algumas vacinas contêm adjuvantes como alumínio para estimular a resposta imunitária. Traços de formaldeído ou timorsal, conservantes como mercúrio, podem também estar presentes. Mas as quantidades são minúsculas. Há mais alumínio numa porção de fórmula infantil que numa vacina. O teu corpo produz naturalmente mais formaldeído do que o contido nas vacinas. E timorsal foi removido da maioria das vacinas infantis desde 2001, por precaução, apesar de nenhum estudo ter mostrado dano. E por fim, o grande mito do Big Pharma, que só quer é lucro. Essa em parte é verdade. Sim, empresas farmacêuticas lucram. São isso mesmo, empresas. E isso deve ser criticado quando apropriado. Mas isto não torna as vacinas ineficazes ou perigosas. Os estudos de eficácia e segurança são públicos, revistos por organizações independentes como a FDA, IMS ou OMS. Milhares de cientistas em universidades públicas estudam vacinas sem ligação a farmacêuticas. E lucro? Pfizer fez 37 mil milhões com a vacina Covid em 2022. Em grande parte pela detenção das patentes e concentração do mercado. Mas a Pfizer também fez 28 mil milhões de anuais vendendo Lipitor, comprimido para baixar níveis de colesterol. Se a motivação fosse o lucro, seria muito mais fácil deixar pessoas ficarem doentes e vender tratamentos caros para doenças crónicas. A solução não é rejeitar vacinas. É exigir mais transparência, partilha de tecnologia em emergências e garantir que o investimento público resulte em acesso público, não lucros privados exorbitantes. Mas, apesar de todos os esforços, há doenças que ainda nos escapam. Depois de décadas de tentativas, ainda não temos uma vacina eficaz contra o HIV. O vírus é extremamente astuto, muta constantemente, escondendo-se dentro de células e ataca o próprio sistema imunitário que tentamos ativar. Mas há progressos. Em 2025, 2 ensaios clínicos mostraram prova de conceito para uma estratégia de vacinação em múltiplas etapas que pode guiar o sistema imunitário a produzir anticorpos neutralizantes amplamente eficazes, o tipo de anticorpos que podem reconhecer e neutralizar múltiplas variantes do HIV. Investigadores também identificaram genes que podem estar a impedir vacinas de funcionarem, removendo mais uma barreira. E a tecnologia de mRNA, que funcionou tão bem para a Covid-19, está agora a ser testada para o HIV. Durante décadas, a malária resistiu a todas as tentativas de vacinação. Mas em 2021, a OMS recomendou a vacina para uso generalizado em crianças em áreas endémicas. A eficácia é modesta, cerca de 30 a 40% contra a malária grave. Mas mesmo isso salva vidas. Até março de 2023, mais de 4 milhões de doses foram administradas e mais de 1,34 milhões de crianças receberam pelo menos uma dose. Em 2023, uma segunda vacina foi aprovada, com uma eficácia de até 75% em alguns ensaios. A malária mata cerca de 600 mil pessoas por ano, a maioria crianças africanas. Uma vacina eficaz poderia salvar centenas de milhares de vidas. Tuberculose mata 1,3 milhões por ano. BCG tem quase 100 anos e proteção limitada. Novas vacinas estão em desenvolvimento, incluindo algumas usando tecnologia de mRNA. O objetivo é uma vacina que previna não só a doença ativa, mas também a infecção latente, que afeta 1/4 da população mundial. E há mais. Esta não é exatamente uma vacina, mas é uma revolução relacionada. CAR T-Cell, Chimeric Antigen Receptor T-Cell, é uma terapia onde retiram as células T do paciente,
as que ajudam a criar barreiras imunológicas. Modificam-se geneticamente em laboratório para reconhecerem células cancerígenas específicas, multiplicam-se aos milhões e reinjetam-se no paciente. São essencialmente assassinos treinados para caçar especificamente cancro. Aprovada pela FDA em 2017 para leucemia e linfoma. Em leucemia biol, as taxas de remissão completa chegam aos 80% ou 90%. Em linfomas de células B rondam os 50% a 73%. Os pacientes desenganados sem outras opções entram em remissão completa. Alguns mantêm-se há mais de 5 anos. Há desafios. O custo total pode ultrapassar $1 milhão por paciente. Pode causar síndrome de libertação de citocinas, uma resposta imunitária massiva que provoca febre alta, baixa de tensão e pode ser fatal. E cerca de metade de pacientes com leucemia que entram em remissão recaem dentro de 12 meses. Até agora funciona principalmente em cancros de sangue. Cancros sólidos, pâncreas, cérebro, mama são muito mais difíceis porque as células enfrentam barreiras físicas e um microambiente que as suprime. Mas mais de 500 ensaios clínicos estão ativos globalmente, tendo abordagens como a administração direta no tumor e células que visam múltiplos antigénios simultaneamente. É caro, tem riscos e ainda não funciona para a maioria dos cancros. Mas para alguns pacientes sem outras opções, já é a diferença entre a vida e a morte. E nós? Voltemos ao início. 154 milhões de vidas salvas. Uma fraude que causou mortes evitáveis. E um futuro com possibilidades incríveis. As vacinas não são perfeitas. Nenhuma intervenção médica é. Podem haver efeitos secundários. Na maioria dos casos, leves, como febre ou dor no local da injeção, e algumas vezes raras, podem haver reações graves. E sim, as empresas farmacêuticas lucram com algumas vacinas. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade, comprovado por décadas de investigação científica rigorosa, que as vacinas funcionam, que salvam vidas, que erradicaram uma doença e estão a caminho de erradicar outra, que transformaram doenças mortais em raridades. A cada 2 dias que vivemos nos últimos 100 anos, ganhamos um dia extra de esperança de vida. Isto não é só por causa das vacinas, claro. A melhor alimentação, água potável, antibióticos, cirurgias avançadas, cuidados médicos no geral, tudo contribui. Mas a vacinação é uma peça fundamental deste puzzle. Andrew Wakefield criou uma das maiores fraudes médicas da história por ganância financeira pura. Ponto. 83 pessoas morreram em SAMU por causa do medo que outros como ele criaram. E o seu legado continua a causar danos hoje. Cada um está livre de tomar as suas próprias decisões sobre a própria saúde e a saúde dos seus filhos e dos seus próximos. Mas que essas decisões sejam baseadas em evidência, em estudos revistos por pares, em dados reais, não em palavras de pessoas em ecrãs que têm as suas próprias agendas políticas, financeiras ou mera procura de atenção. Pessoas que não têm de seguir padrões científicos, que não precisam de provas e cujas consequências dos erros não são pagas pelos próprios, mas por todos nós. Fala com o teu médico. Lê estudos de fontes credíveis. Questiona. Questionar é saudável, mas questiona com honestidade intelectual, não com medo. Podes questionar todas as fontes utilizadas para este episódio através do link na descrição. E não te esqueças, para mais cenas simples, subscreve.